Pedro hoje tinha uma tarefa para fazer que eu achei muito engraçado. Ele tinha que pegar produtos de higiene do banheiro, produtos de limpeza, assim, tal, que tivesse no banheiro, e escrever o nome do produto, né? Aí ele pegou o sabonete, escreveu o sabonete. Aí ele pegou um bom ar, né? Aí eu escrevi: Pedro, o que é esse daqui? Esse é o desfedorante. É bom? É um bom nome, né? É o desfedorante. É, mas o meu, já tem 40, o pai dessas crianças aqui, quando ele era pequeno, a minha mãe é gorda. Mas italiano, né? Aí ele... Vó, quando você vai emagrar? Emagrar. E daí a mãe da minha mãe, a minha avó, veio lá e muito magra, né? Sim. E ela disse: quando você vai engordecer? Engordecer, é. Engordecer e emagrar. Eu nunca corrigi, tem 40 anos e ainda falo engordecer e emagrar. Mas é legal, gente, as crianças têm um senso muito massa, muito bom. Olá, ouvintes do canal Quero Saber. Hoje estamos na companhia da Edi Brown. Edi, eu gostaria que você comentasse conosco, para a gente começar a nossa conversa, quem é Edi Brown? Uma mulher que adora viver e por oportunidade acabou sendo professora, né? Primeiro de ciências, porque eu tenho formação múltipla, e depois de filosofia. E hoje, por opção, ensino arte. Eu acho que é isso, não tem nada simples. Muito bem, então vamos focar um pouquinho na sua parte artística. Você, dentro da parte artística, você trabalha com várias vertentes, né, da arte. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho tudo que você faz, né, nesse sentido das artes, e comentasse também desde quando você trabalha com isso, desde quando você iniciou esse seu processo nesse meio, com essa veia artística, né? Eu acho que a gente já nasce com alguma habilidade e vai desenvolvendo. Mas vou contar do começo, então. Tá. Quando eu era muito pequena, para dar um matão, não tinha material nenhum de artes. Como é que eu comecei? Eu pegava banha de porco e pó preto do fogão, aquele do cano do fogão, que chama picumã, fuligem hoje, na época chamava picumã. E misturava e fazia os meus primeiros trabalhos. Inclusive de primeira a quarta, quando eu fiz a primeira a quarta, antigamente chamava primeiro grau, né? Eu já ganhei prêmios pelo Paraná inteiro fazendo desse jeito. Só que os bichos comiam, porque era banha, né? E aí eu comecei desse modo, quer dizer, naturalmente eu seria um artista um dia. Quer dizer, eu ia tentar esse viés, né? Depois, mais tarde, eu sou de uma região do sudoeste do Paraná que tem muito saibro, que é barro de poço. Sim. E o barro de poço é colorido. Aquele barro liguento, que é uma espécie de, como é que chama? Cerâmica, argila. Argila. Uma espécie liguenta. E eu comecei a notar, por exemplo, que dava trabalhos lindos. Só que tinha que ter um processo de armazenamento, de guardar esse material. Então eu ia onde estavam fazendo o poço, que era muito na minha região, uma região de morros, e juntava aquele barro liguento, levava para baixo da casa, deixava secar, e quando queria usar, molhava de novo. Então eu criei a minha própria experiência de arte, não é teórica, não é de universidade. É uma experiência real, de apalpar, cheirar, experimentar, errar, acertar, né? E fui criando meu próprio jeito. E depois, quando fui para a escola, primeiro estudei numa escola do interior, fui alfabetizada lá, mas depois fui para um colégio interno que um padrinho meu, que era bem de vida, pagou para eu estudar. Dizia que eu era muito esperta, ele achava que eu devia ter uma boa escola. Então eu fiquei lá. E lá nós tínhamos irmãs da Europa, que os colégios de freira em geral não tinham irmãs estudadas, mas as que eram muito estudadas. E nós tínhamos uma irmã da Suíça, que era uma artista plástica. E então algumas noções, né, eu tinha aqui 5 anos, 6 anos, quando fui interno, fiquei até os 11. E nesse período eu tive algumas ideias assim da beleza da arte, né? Mas eu não tenho só a habilidade visual e nem manual para isso. Eu tenho um ouvido muito bom, né? Eu declamei muito, eu fiz verso, eu escrevia poesia desde os 4, 5 anos, aprendi a escrever, eu já fazia verso. Eu fui solista de coral, cantei muito, eu sou de múltiplas habilidades, né? Defeituosa, sempre defeituosa, porque eu sempre tenho uma outra possibilidade. Quando uma falha, eu utilizo outra. Então, houve épocas em que isso ficou um pouco confuso na minha cabeça. Para que eu sirvo?
porque qualquer jogo, né? Eu tanto era boa em matemática como era em literatura. Sim. Então, como é que alguém pode ser assim? Mas eu sempre fui assim. Eu acho que eu fui aproveitando as oportunidades, nunca perdi nenhuma e fui levando. E eu não pude nunca pintar profissionalmente. Eu escrevia verso porque não custava nada. Até hoje escrevo a lápis e apago com borracha comum. Né? Escrevo muito, inclusive. Eu acho que eu sou melhor, eu pinto melhor com palavras do que com tinta. Mas faço com tinta por diversão, por prazer. Eu gosto de descobrir, de assombrar, de encantar com a coisa. E eu fiz isso a vida toda. Mas como eu tive que trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar quando eu saí do colégio interno, eu fui para a cidade, já comecei a trabalhar, comecei a dar aula com 11 anos. E precisava ganhar a vida, não tinha como, né? Então eu precisei fazer isso esporadicamente, a pintura. Mas sempre com barro. Eu fiz as coleções de ossos, como todo mundo. Eu sempre achei que ia ser cantora, ou escritora, ou bióloga, porque eu adorava osso. Eu tinha, quando casei, por exemplo, eu casei novinha, 17 anos, eu tinha uma coleção de ossos. Tudo que era bicho que eu achava que o osso estava inteiro, eu reunia para montá-los. Vê como a gente não é uma coisa só, a gente nunca é uma coisa só, a gente vai descobrindo. Né? Então eu tenho essa vertente muito da ciência e também tem, porque o que me levou a achar a pintura talvez tenha sido a vertente da ciência. Porque a química, a biologia, a diversidade, as formas, né? Eu sempre me encantei com isso. Fiz muito trabalho de ciências, por exemplo, que me levou a descobrir as tinturas. Eu tenho um trabalho lá em casa até hoje que eu fiz, estava na 7ª série, que eu fiz de folhas e de raízes. E aí aprendi as tinturas da natureza, aprendi muita coisa assim. Então é muito, para mim tudo foi sempre muito simples esse lado. E só fui pintar com algum rendimento, né? Eu acho que eu sou a que mais vendo aqui. Mas com algum rendimento eu já era casada. E eu bordo muito também. Eu acho que o que eu faço bem mesmo é bordar. Eu sou de uma família que o meu bisavô era português. E a minha bisavó bordava muito. E na linha dos italianos também tem muito. Ou cantam, ou tocam, ou bordam. A mulherada em geral canta muito e borda muito. Eu acho que eu peguei esse lado também. Então, eu acho que eu sou das múltiplas artes. Eu não tenho nenhuma... Se você disser para mim que alguma coisa que eu não faça, eu vou me espantar, porque faço escultura, faço entalhe, faço pirogravura, bordo, trabalho com ferro, né? Gesso, qualquer madeira. Então, eu não sei bem quer dizer a troco. Eu sou assim. Múltiplas funções. Múltiplas habilidades. Muito legal, muito bacana. E nós temos aqui na UniOeste 2 obras de arte grandes, né, feitas por você. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós da história do primeiro, que foi o mural, né, e que foi inaugurado ano passado, vamos dizer assim, os mosaicos, né? Mas tem os grafiados lá no biblioteca. Mas, na verdade, não fui eu quem fiz. Eu fui a orientadora, a organizadora do trabalho. A UniOeste foi convidada, os artistas da UniOeste, os professores que eram artistas, os alunos que eram artistas, foram convidados para ir à Argentina para aprender o esgrafiado. O legítimo esgrafiado, que não é esse que estão fazendo nas paredes hoje, que passa no rolinho. O esgrafiado verdadeiro era, por exemplo, quando os romanos conquistavam um povo, eles obrigavam os escravos a marcar nas rochas com as unhas a história da vitória. Então chegava aos ossos, eles judiavam muito dos escravos. Isso é uma história, né? Aí nós fomos para a Argentina e os argentinos se aprimoraram nessa arte do esgrafiado. O que é o esgrafiado chamado legítimo, né? Além desse que era um sacrifício. Ele é uma escultura feita com cimento fresco, de sobreposição de mapas. Então ali você tem 6 a 8, 10 mapas. Então você vai fazendo assim uma camada preta, que deve ter pelo menos 3 centímetros. Depois você faz o seu desenho e daí você tem que projetar por camadas o desenho. Daí você vai, quando ele finaliza, ele tem que estar ainda molhado e ele é coberto com uma tinta clara ou com uma massa clara. E você tem que desenhar rapidamente sobre a massa e depois pegar os materiais, as pinças e as coisas para recortar isso. Então você tem que, de memória, lembrar onde está aquele mapa. É um trabalho assim, de boa memória e de bastante habilidade. Porque se você errar, errou, não pode repor.
O pessoal me pergunta, você pode repintar porque está ficando descolorido? Não, ele sempre foi descolorido. É a cor natural do cimento. Sim. Porque era um cimento, era óxido de ferro, era magnífico, né? Uma coisa assim. Então ele não tem como consertar. A dificuldade era essa, tinha que ter boa memória. Então nós fomos à Argentina, aprendemos a técnica, fizemos da reitoria. Sim. Eu sou uma dos artistas daquele mural da reitoria. E daí eu resolvi fazer nos campos. Daí vim para cá, ofereci os meus alunos da filosofia, os alunos que fizeram aqui no mural foram alunos da filosofia de 96. Em 96 reuni 9 alunos meus aqui da filosofia, eu já tinha habilidade para desenho, eu já tinha gosto por isso. Fiz uma oficina, ensinando o que eu tinha recém-aprendido, mas como eu já tinha facilidade com essas coisas, para mim não foi difícil. Um bom pedreiro e boa vontade a gente fez. Aí trabalhamos com os alunos. Se você for olhar o mural, ele tem problemas. Por exemplo, os alunos não sabem quantas teclas tem uma gaita. Aí, então eles cortaram e fizeram mais teclas do que uma gaita tem. Tem coisas ali que a gente sabe, porque a arte tem muito isso, você não tem, ali não tinha como corrigir. Enquanto eu atendia um grupo pro lado de cá, eles eram 9, o outro estava fazendo pro lado de lá. Quando eu chegava lá, estava errado, eu tinha que deixar errado, e a gente se divertia muito. Eles aprenderam a técnica, isso que é importante, né? Tem para a vida toda e podem dizer aos seus métodos, os métodos, que está ali no trabalho feito. Mas foi uma experiência muito gratificante. Mas só porque você falou que a gente sabe agora, eu vou ter que parar, se for olhar, e analisar. O poema é meu que está lá. Sim. Eu tinha que participar de algum modo, já que foram os alunos que fizeram. Daí eu fiz um poema. E daí um dos meninos falou, vamos pôr uma Maria de Condão, os contos de fadas? Pode pôr. Aí eu falei, daí ele foi lá e buscou. Só que em vez de ele buscar fora do poema, ele atravessou uma parte do poema. E hoje parece um título, e não era um título, era uma parte da frase do poema. Então a gente se divertia, dava risada, porque o erro não tinha como consertar, errou. Então eles uniram a cultura regional com a grega, ali está toda representada. Tem uma gralha azul, tem um índio num computador, um teclado do computador. Tem uma palavra indígena que chama-se conhecimento lá. E o processo todo foi muito interessante. Nós fizemos um concurso para o tema. E daí ganhou, o tema foi do desbravar das matas das ideias. Daí eu lancei o tema como para desenho, aqui, com prêmio. Daí vieram 30 desenhos, e esse foi um dos desenhos que venceu. Aí pus em votação, todo mundo votou nesse desenho e foi esse. Quer dizer, eu só organizei e participei das oficinas para ensinar a trabalhar. E é extraordinário, porque quanto mais você de verdade não ensina, mas você aprende no processo, né? A gente aprende muito. E aí eu fiz esse trabalho aí. Depois fizemos com os alunos também, gratuitamente, do Castelo Branco. Sim. Nós temos dentro do ginásio do Castelo, tem 2 desses murais. Até para aperfeiçoar a habilidade deles. Né? E aí foi feito com os alunos do Castelo? Não, com os meus daqui. Certo. O pessoal da União Oeste foi. Depois eu fui para Ouro Verde, tinha na época o seu Lotto, que era prefeito de Ouro Verde, e eu fui falar com os alunos da filosofia, fazer um estágio lá. Eu fui lá como eu não tinha lugar para dar aula de filosofia, fizemos aula de artes, explicando o que era cor, o que era estilo, o que era forma, o que é beleza, o que é feiura, porque existem as contradições, os contrários, né? E daí fizemos uma oficina dessa técnica com os alunos, os adolescentes de Ouro Verde do Oeste. Eram 30 anos. E fizemos um mural na entrada da cidade dessa técnica, que é muito difícil. Você vê, e a gente foi indo e vai fazendo. Que bacana. E você comentou que então foi feito um concurso para escolher essa arte. Sim. Então assim, vamos dizer assim, a ideia do desenho, a parte inicial, foi de um aluno. De um aluno. E o tema foi uma professora que ganhou. Hoje não está, mas que é a professora de inglês aqui, a professora Cláudia, Sardo, na época estava casada, né? Não sei o sobrenome original dela. Era a nossa professora de inglês e ela participou, era livre, né? Qualquer funcionário, professor ou aluno da Unesco podia participar. E ela participou, ela ganhou. O tema foi do desbravar das matas das ideias, porque o curso da universidade era do secretariado, era professor de secretariado. E todo mundo participou, né? Sim. E daí era um coletivo, foi muito encantador. Nós ficamos 15 dias trepados ali com chuva, embaixo de uma tolda. Sim. Né? Trabalhando ali, mas era muito legal, porque todo mundo trazia lanche pra gente, todo mundo vinha elogiar, vinha rir dos problemas que nós tínhamos, né? Era muito. O que é mais encantador era a gente trabalhando junto, né? Eu acho esse coletivo muito bom, a parte mais humana.
Eu sou encantada desse tipo de coisa. E vamos conversar um pouquinho então sobre os mosaicos. Pois é. De onde surgiu essa ideia? Nós vimos, quem passou pela Unioeste ano passado, viu várias pessoas, vários artistas trabalhando ali, né? Nós temos um programa na Unioeste desde 2000, mas que se efetivou em 2007 por aí. Nós começamos a ensinar... A Unioeste tinha um problema, eu acho que tem até hoje um problema da seguinte categoria. O curso de economia achava-se melhor do que os alunos do curso de economia se achavam, e os professores se achavam melhores do que os alunos da filosofia. Os alunos da filosofia se achavam melhores do que os alunos do seu secretariado. Os secretariados se achavam melhores do que os alunos do serviço social. Houve sempre um distanciamento, uma espécie de briga entre aspas, teórica, uma reação de afastamento entre um curso e outro. E eu, como sou da filosofia e sou artista e poeta, eu acho que as pessoas têm que se relacionar. Essa é a parte boa da vida, né? Então eu resolvi criar um programa que unisse esse povo todo. E uma das coisas que me ocorreu foi fazer poesia. Tem poetas na economia, tem poetas tem poetas na filosofia, tem poetas no serviço social, tem poetas na química, tem poetas na engenharia, tem poetas por tudo, né? A poesia é que se difere, porque as linguagens se modificam. E aí eu criei um programa um curso de poesia. Oficinas de poesia, livre, comecei com as livres, depois fomos aos sonetos, trabalhamos muito. E também tenho isso por natureza, eu sempre me encantei com a literatura. E aí tinha muita aluno, eu cheguei a ter 60, 70 cada vez, e tinha 200 na fila. Aí eu dei 3, 4 anos e eu me cansei. Né? Daí eu resolvi então ensinar uma outra coisa que eu sabia também, bordar. Fizemos um curso de bordado. Um bom tempo depois me cansei desse e eu sempre fui achando outros modos de trazer. Então, até que eu trouxe pintura. E aí, como a Unioeste sempre está dura, né? Nunca tem dinheiro sobrando para nada, eu resolvi trabalhar aquarela com o pessoal. E eu ganhava os papéis da Prática Dona Dulce, que é uma... Ela tem uma fábrica de pacotes de embalagens que usa muito papel, muito bom para pintar aquarela. E eles nos davam todos esses papéis. Então nós começamos assim, com um desafio. Nesse curso de pintura eu tinha engenheiros, eu tinha economistas, eu tinha professores de inglês, tinha secretário, tinha funcionários, tinha zeladores, tinha guarda, tinha todo mundo, e no começo só interno da Unioeste, depois eu abri para a comunidade. Quando veio a Universidade da Terceira Idade, a NAT, eu abri para a comunidade, aí tinha gente de fora também. E aí todo mundo conversava. E ali a gente ia derrubando essas ideias, e eu sempre puxava o assunto, porque os alunos de economia não conversam, porque aí você tinha o professor junto com o guarda, o aluno junto com o guarda, o aluno com o professor do outro curso, o aluno com o professor dele mesmo, só em outra situação. Ele também era aluno, aí mudava a configuração dessas relações. Eu acho que as relações humanas precisam ser preservadas, e com respeito, né, porque essas coisas são complicadas sempre. Então foi um baita esforço, e eu acho que ajudei muito nesse aspecto. Tanto que eu me dou com todos eles, eu nunca tive problema com isso. Como boa filósofa que sou, não sou tão radical, né? Eu sou mais light, hoje, numa linguagem mais contemporânea. Então, e foi. Daí, essa história do mosaico, o ano passado, por acaso, uma aluna minha de pintura, que é uma alemã, que ficou muitos anos, uma brasileira que morou na Alemanha muitos anos, ela veio e disse: Ede, está fechando uma loja de materiais de construção, e eles têm toneladas de cerâmicas lá e de lajotas, como chama? Azulejos. E ele me ofereceu, perguntou se você não tinha curso de arte no Oeste. Eu disse que tem, só que não falei que não era né? Daí, se você trabalha com mosaico, eu falei, também. Vamos fazer. Então, vamos fazer. Ela disse, então é só levar o caminhão lá e juntar. Daí, como eu já tinha o material, não custava eu mudar a vertente. Então, em vez de pintura, eu resolvi o ano passado. Trabalhar com desde o começo, desde o março, começar. Daí, os mesmos alunos da pintura resolveram começar, só que alguns abandonaram. Por exemplo, eu tinha alunos da filosofia e eles abandonaram. Eles vieram no começo e não gostaram do trabalho, eles sujavam as mãos. Não é todo mundo que serve, é um trabalho pesado, é árduo, é demorado, né? Porque não são 40 metros. 40 por 40, 40 por 50, acho que tem 50 por altura. E é muito demorado. Para fazer uma figura daquela, você leva um mês inteiro.
E aí a gente não desistiu, desenhando, daí escolhemos, de novo fizemos o mesmo processo. Qual é o tema que vamos trabalhar? Daí um dos alunos sugeriu cultura brasileira. Aí, e também houve uma outra coisa que me motivou. Por exemplo, eu fui homenageada aqui na cidade, aqui nós temos o Coral São Gonçalo, a Orquestra São Gonçalo, temos corais aqui na cidade, e eles foram lá em casa estavam trabalhando ritmos brasileiros, cultura brasileira no coral e iam fazer um espetáculo para o teatro. Aí eles foram lá em casa e me pediram um poema que trabalhasse cultura brasileira e eu não sabia para que era, mas de verdade eles estavam querendo fazer uma homenagem para mim. E eles montaram um espetáculo lindíssimo chamado Ritmos Brasileiros com um poema meu. Que legal! E daí já era nessa linha, daí já aproveitei para estudar ritmos brasileiros, cultura brasileira, e aí eles sugeriram cultura brasileira, a gente lançou a ideia, desenharam, os desenhos são também deles, as escolhas são dos alunos, eu não me meto nisso. Eu só digo, não, isso não dá conta, isso, né? E tentamos fechar a natureza e cultura do Brasil de cabo a rabo. E saíram assim, alguns no começo mais tímidos, e tínhamos alunos de 80 anos, 85 anos, até alunos de 14. Ali. Né? O melhor deles, aliás, os dois melhores, eram um garoto de 14, que desenha maravilhosamente bem, não está vindo agora, porque está trabalhando, os meninos têm que trabalhar cedo, é uma pena. E temos alguns da filosofia muito habilidosos que tiveram também que trabalhar, que estavam passando necessidade. E aí acabamos com uma porção de. Os últimos eram 8. Aí umas pessoas da comunidade resolveram vir, umas que já faziam mosaico. Tinha uma professora que veio também, que é inclusive minha comadre, e disse, comadre, posso ir lá também? Eu sei fazer mosaico, então vem aqui dar uma mão e vem. Então foi agregando o pessoal e sempre a gente conseguiu trazer a comunidade para dentro do Oeste por causa dessas coisas, né? Além das reclamações, uma época eu fui aqui, uma época dentro da cultural do Oeste, muito antigamente, né? Então, todo mundo já me conhecia, era só convidar, era só telefonar, avisar, a prefeitura, a Secretaria de Cultura, e a gente sempre conseguiu trazer esse povo. Eu acho que é preciso a comunidade entrar aqui e a gente sair um pouco. E foi assim, aí levamos 8 meses. 8 meses para concluir, reunindo várias pessoas da instituição, da comunidade, interessados em participar, né? Sim, sim. E temos um trabalho lindo e maravilhoso. Ficou legal, com todas as dificuldades. Sim. Mas como a falta de dinheiro não causa muito problema para a arte. O artista de verdade vai encontrar um jeito. Se eu encontrei primeiro banha com picumã, depois barro, depois esses relógios desmontados que o povo jogava fora. Fiz muita escultura com relógios desmontados, no tempo que era de engrenagem. Sim. Hoje já não é mais, de quartos, não tem mais engrenagem. Mas sempre os materiais, as madeiras, os móveis velhos, sempre fui. E eu gosto, eu me encanto, eu acho que é isso que leva. Quando eu reúno, alguém se reúne e pergunta, você sabe fazer tal coisa, eu me encanto. Então, isso. Né? Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, não. E olhou ao redor, está sobrando. Sim. Uma das exposições que eu fiz, e eu estou pensando nisso ultimamente, é a questão do desmatamento, da sustentabilidade, essas questões são contemporâneas. Eu tinha que discutir as questões, eu estou com quase 70, mas eu sou contemporânea. Eu estou aqui ainda, não morri. Né? Eu acho que eu tenho que fazer parte disso. Eu juntei retalhos de MDF, que quase tudo é de MDF hoje. Encontrei rodas assim de 28 centímetros, muitas, eu acho que umas 30, jogadas no lixo. Aí aquilo eu levei para casa. Daí um dia eu fui fazer umas letras esses meninos que trabalham em letras, que fazem as máquinas, os computadores que fazem letras de acrílico, e lá tinha muito retalho de acrílico, que é uma coisa que prejudica muito a natureza, que são plásticos modificados. Aí eu resolvi fazer uma floresta de MDF e de plásticos modificados. Eu fiz uma baita floresta. Naquelas rodas eu simplesmente juntei aqueles retalhos de acrílico, transparentes e brancos, e montei uma floresta branca naqueles MDFs. E fiz poemas para a floresta. E eu acho que foi uma coisa assim que eu chamei muita atenção, né? E rodou a cidade, voltou agora, né? Está em casa. Eu fiz 30, eu devo ter 8 em casa ainda. Os outros foram vendidos. Então é muito legal você participar do que está acontecendo. Eu acho que a arte nos permite isso, né? Ela nos coloca dentro do mundo
Eu sou de uma época em que a natureza não tinha fim. E passei por uma época que se notou que a natureza tem fim. Que tudo acaba, tudo se modifica e pode se perder, né? E a própria humanidade passa por essas perdas, essas coisas. Então, e o mosaico é isso, trouxe gente da comunidade e gente de diferentes idades. Nós tínhamos 85. Eu tive além de ter na filosofia alunos com 70, 80 anos, eu tive no direito também alunos com essa idade, e no mosaico eu tive aqui. Aqui nesse não, porque exigia muito equilíbrio, tinha que subir andando e tal. Ali eu tinha gente de 85, 82. A grande maioria que permaneceu até o fim era mais velha. Foram os mais velhos. Os alunos têm estágio, têm aulas, têm tarefas, têm laboratório. É mais complicado segurá-los, eles ficam menos tempo. Mas estão ali, vão lá olhar. Né? Nossa, que legal. Bom, eu agradeço a sua participação. Eu sei que a partir de você, assim, sai muita coisa, tem muita história para contar, muitas opiniões, questionamentos, por exemplo, não só sobre arte, mas a gente poderia aqui falar, por exemplo, sobre as poesias, né, sobre os seus textos. Inclusive fez uma muito legal, você pode até pôr de fundo se você quiser. Eu mandei para as mulheres no Dia da Mulher. Sim, então. Foi aquele poema, Metáfora Chama. Que legal. E ele é bem contemporâneo, se quiser usar. Ótimo, fica aí. Então, claro que nós vamos te convidar de novo para mais conversas, tentando focar em outros elementos também, porque se a gente for continuar conversando contigo, a gente vai ficar aqui mais um ano. Não exagera, né? Vai com calma nas pedras, tá? Tá, mas pelo menos um mês, com certeza a gente teria muito assunto para tratar. Bom, eu agradeço a sua participação e agradeço então a Adult pelo espaço cedido. Não, eu que agradeço a brincadeira, do convite. Estou disponível. Né? Do que eu sei. Pode saber que nós vamos ir atrás de você mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço.